Certo? Coloquei a aula para gravar aqui. Acho que é isso. Ah, tem mais aluno entrando. Bom, gente, vamos lá. Nós estamos aqui, ó, nesse capítulo da apostila, tá? Calorimetria, módulo 3 e 4. A gente vai ficar nele um tempo para resolver muitas questões. Então, gente, vamos lá, tá gravando? Em primeiro lugar, muito bom dia a todos vocês, tá? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós conversamos ontem. Então, ontem, gente, nós estávamos falando maneiras de medir, né? Por isso, metria, maneiras de medir o calor. Beleza? E aí ontem eu te ensinei um diagrama. Que era mais ou menos assim. Imagine que eu pegava um gelo bem gelado, tá? Ixi, já me manchei. Imagine que eu pegava um gelo bem gelado e aí esse gelo tava, sei lá, a uma temperatura muito baixa. Então essa escala aqui é da temperatura, esse eixo, e esse eixo daqui é o passar do tempo, tá? Conforme vai passando o tempo. E aí aquele gelo estava bem gelado, ele vai esquentando até chegar a 0 graus Celsius, onde ele derrete todo. Quando ele derreter todo, ele chega nesse ponto, ele vira tudo água. A água vai esquentando, até chegar a 100 graus Celsius e aí ela evapora. Depois, nesse meio, tem vapor e água, depois ela vira todo vapor e aí continua só a esquentar, beleza? É o vapor esquentando. Isso é muito importante para que você entenda três coisas, né? Três coisas que eu vou te ensinar agora. Então, a primeira é como a gente calcula esse calor que um corpo recebe para esquentar ou esfriar. Então, para isso, olha só, para um corpo qualquer, de qualquer material, esquentar ou esfriar, olha como é que eu calculo o calor. Então, olha só, imagine que você tem um corpo aí, por exemplo, vou dar um exemplo bom aqui para você. Imagine que o seu corpo, ó, seja um copinho de café. E aí a pergunta que eu faço é, ó, esse copo tá a 90 graus Celsius, né? O copo não, o café dentro dele, né? Tá a 90 graus Celsius. Aí a pergunta é, quanto de calor o meu fogão forneceu a essa água para que ela saísse lá da temperatura da água da torneira, que estava lá 20 graus Celsius, e quanto de energia eu gastei para deixar ela fervendo a 100 graus Celsius. Então, como que nós vamos fazer essa conta para um corpo? Então, perceba que a situação é um corpo esquentando ou esfriando. No caso, esquentando, tá? Mas a pergunta poderia ser desfeita. Se esse café ficar aqui do lado de fora até chegar à temperatura ambiente, quanto de calor ele perderia? Bom, quanto de calor? Primeiro, gente, calor, a letrinha é a letra Q, tá? Então a formulinha que você vai aprender que calor é a letra Q. Q de calor. Q de calor. Calor, então olha só, a quantidade de calor que eu joguei no meu café, bom, primeira coisa vai depender. Gente, você acha que eu gasto a mesma energia para esquentar 10 ml de água do que uma quantidade de 1 kg de água, ou seja, 1 litro de água? Certamente não, não é verdade? Imagine, para esquentar 10 ml de água é muito mais fácil do que esquentar uma caixa d'água toda, ou esquentar o mar todo. Então, o calor que eu preciso fornecer depende da massa. Depende da massa da minha amostra, tá? Então depende da massa. Calor depende da massa, Q igual a M. Agora vamos lá. M que multiplica a letrinha
C minúsculo. Você lembra o que era essa letra C minúsculo? A gente aprendeu aula passada. Nós aprendemos aula passada. A gente chamou essa letra C minúsculo, gente, de calor específico. Lembra disso? Calor específico. O que era calor específico, gente? Calor específico era a dificuldade que um material tem de esquentar ou esfriar. Ó, isso tudo. Gente, essa apostila, ela vai mostrar desse jeito. Ela começa a calorimetria, faz umas perguntas, mostra um pouco da calorimetria no dia a dia, ó, um carro superaquecendo e assim vai. E eu quero que você leia isso, tá? Vai lendo, para você adquirir curiosidades e conhecimentos, para você poder fazer provas do Enem, fazer provas convencionais. E ontem eu já cheguei a te mostrar essa tabelinha aqui, ó, de calores específicos, calores sensíveis específicos médios, tá? Então esse calor específico, gente, é quem vai mostrar se algo é muito difícil de esquentar ou muito fácil. E aí vocês viram que a água é bastante difícil, tá? A água é bastante difícil. Então olha só, se eu pegar 1 grama de água, o calor específico significa, se eu pegar 1 grama de água que está em uma temperatura e eu elevar ela 1 grau Celsius, ó, perceba, eu estava de 14,5 para 15,5, quanto de caloria, quanto de energia eu preciso fornecer? 1 caloria. Isso que significa calor específico. Por isso que a unidade de calor específico normalmente é dada por, caloria dividido por grama vezes graus Celsius, tá? Normalmente é assim. Só que, gente, pensa comigo. Então, olha só, o calor que eu preciso fornecer para o meu café esquentar depende da quantidade de café, depende do material, se era café, se era areia, se era água, se era metal, e depende também, sabe do quê? Da temperatura que eu quero chegar. Então, depende, olha só, de um delta T, tesão de temperatura, delta tesão. A sua apostila, ela não vai mostrar como delta tesão, ela vai mostrar como delta teta aqui, ó, Q é igual a MC delta teta. Mas vem na minha aqui, ó, e coloca delta tesão. Por quê? Porque o delta significa variação, né? Que algo variou. Ou seja, o meu café estava a 20 graus e ele terminou a 100 graus. Então ele variou. Só que ele variou o quê? Variação de temperatura, tá? E aí é por isso que eu não gosto de usar o delta teta. Porque o delta teta, ele nem sempre o aluno consegue bater o olho e falar variação de temperatura. Porque ele entende que esse teta pode ser um ângulo, pode ser alguma coisa que ele não sabe ali no momento. Ou seja, para um corpo esquentar ou esfriar, qual a quantidade de calor que eu devo fornecer? Gente, tá aí, ó. A quantidade de calor que eu devo fornecer ao meu cafezinho depende da massa do cafezinho, depende de qual cafezinho e depende de quanto eu quero esquentar. É isso. Então, Q é igual a MC vezes delta teta. Beleza? Essa formulinha aqui, ela é conhecida há muitos anos no Brasil como a formulinha do que macete, tá? É a formulinha, um jeito meio bobinho, né? Mas ajuda a gente a decorar, viu? Parece meio bobo, né? Que macete. Tem aluno que não gosta, que fala, ai professor, que infantil você, fazendo musiquinha para decorar. Mas na verdade, gente, ajuda um pouco sim, tá? Ajuda legal a decorar. Então, gente, se alguém estiver falando quanto de calor eu preciso para esquentar um corpo, você vai perguntar qual é a massa desse corpo. Em segundo lugar, qual é o material desse corpo. Em terceiro lugar, você quer esquentar quanto, quer esfriar quanto. Beleza? Show de bola, gente. Isso é para um corpo esquentar ou esfriar, tá bom? Bom, existe um outro cara que é legal você conhecer, que é bem parecido com esse calor específico.
é bem parecido, que é um cara chamado capacidade térmica, tá bom? Então olha só, quando eu tiver, às vezes, alguns enunciados não nos dará o calor específico do material. Ele nos dará a capacidade térmica. Capacidade térmica. E a capacidade térmica, gente, ele é dada pela letra Czão maiúsculo. A capacidade térmica, gente, é simplesmente a massa vezes o calor específico. Simplesmente a massa vezes o calor específico. Então, olha só, se o calor específico era caloria por grama vezes grau Celsius e a massa é em grama, então caloria por grama vezes grau Celsius vezes a grama, que é a massa, esse denominador vai embora. Então a unidade fica calorias por graus Celsius. Então, gente, você precisa conhecer isso. O que é? Ué, tá travado? Tá travado, gente? Sumiu tudo? Tá não, professor, tá normal. Não, Ué, Pelo mas menos aqui na minha casa tá normal. o meu sumiu a câmera aqui. A minha também. a minha tá normal também. Vocês estão vendo a câmera aqui, minha lousa? Sim, senhor, a câmera é lousa. Nossa, gente, eu vou até tirar um print pra mostrar pra vocês. O meu sumiu tudo aqui. Sumiu a câmera, sumiu tudo. Ó, o Guilherme Borges falou que sumiu. Não, agora o meu sumiu também, professor, mas quando o senhor tava falando, tava de boa. Entendi. Então, pera lá. Eu vou tentar colocar de novo essa... E agora, apareceu? Uhum. Tá Tá, normal, beleza. apareceu agora. Beleza, gente. Então, gente, os exercícios, às vezes, eles pegam para nos confundir. Então, vários exercícios, ele vai te perguntar o seguinte. Para esquentar um pão de 10 graus para 100 graus Celsius, qual foi o calor necessário? E aí, ele não te dá a massa do pão. Só que aí você vai procurar lá no exercício, ele te deu a capacidade térmica do pãozinho. E aí então significa que eu não preciso da massa. Por quê? Porque na capacidade térmica a massa já está incluída aqui, ó. A massa já está lá, tá bom? A capacidade térmica, ela vai dizer o seguinte, aquele material para esquentar 1 grau Celsius, quantas calorias eu preciso? Só que a capacidade térmica, ela vai dizer sobre um material no qual já se conhece a massa, do qual a gente já tem a massa incluída. Tá bom, gente? Então, não esqueçam essas duas informações. Anotem aí, eu vou te dar um segundo para copiar. Um segundo para copiar. Quer saber como um corpo esfria ou esquenta? Que macete, tá? Que macete. Beleza? Ou Q é igual a Czão vezes ΔT. Gente, só para finalizar essa ideia da capacidade térmica, olha só. Q é igual, não é? Que macete? O M vezes C não dá o Czão? Então o Qzão também é igual a Czão vezes ΔT. Também funciona. Para um corpo esfriar ou esquentar, tanto faz essa fórmula de cima quanto essa de baixo. Vocês conseguem ter a sensibilidade de perceber que são a mesma fórmula? Não muda nada, né? Pensa, aqui é igual a Q igual a MC ΔT. Bom, se o MC vale Czão, então Q é igual a Czão vezes ΔT. Beleza? Super tranquilo, né? Nada demais. Vocês vão ver na hora das continhas, é mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Bom, agora, pessoal, e eu quero chegar num outro tipo de calor para vocês. Vocês podem continuar lendo aí a apostila, que tem a ver com o derretimento, a mudança de estado. Olha só, se eu quiser esquentar ou esfriar algo, são essas fórmulas. Mas, por exemplo, lembra que quando o gelo geladão estava a menos 20 graus.
Aí eu esquentei o gelo até 0 graus. Quando ele chega em 0 graus, o que acontece com o nosso gelo? Ele começa a derreter. E derreter, qual é a temperatura do gelo lá? 0 graus. Isso significa que para derreter o gelo, o corpo nem esquenta e nem esfria. Para derreter o gelo ou para evaporar a água, para fundir um metal, para esquentar até mudar o estado físico. Então, quando você fornece calor que algo começa a mudar de estado físico, esse algo não está esquentando e esse algo não está esfriando. Lembra do gráfico que tinha um patamar reto? Quando o gelo virava água, a temperatura não mudava? Ou seja, para um corpo mudar de estado físico, essas formulinhas aqui não valem. Mano. Pois não? Alguém falou aí? Não? Então, gente, aprenda isso. Para o corpo esquentar e esfriar, que macete? Que macete tá aí na lousa. Agora, e para um corpo mudar de estado físico? Ou seja, para um corpo sair do sólido e virar líquido. Para um corpo sair do líquido e virar gasoso. Ou vice-versa. Bom, para isso acontecer, então, para um corpo mudar de estado físico, gente, sólido, líquido, gasoso, tá? Para um corpo mudar de estado físico, aí, gente, eu tenho uma outra implicação. Aí, olha só. Gente, imagine que eu tenho um gelo. Olha só esse pedaço de gelo, tá vendo? Isso é um gelo, tá? Então, se eu deixar um pedaço de gelo aqui, o que vai acontecer? Bom, se ele estiver muito gelado, primeiro ele vai esquentar. Mas depois que ele esquentar, ele começa a derreter. E aí, quanto de calor eu preciso fornecer para o meu gelo para ele derreter? Bom, vamos lá, ó. A quantidade de calor que eu preciso fornecer ao meu gelo vai ser igual a... Bom, olha só que interessante. A massa também. Por quê, gente? Horas. Se para esquentar uma água depende da quantidade de água, para derreter um gelo depende da quantidade de gelo, não é? Então, ó, o calor, a massa, e aí, gente, olha só, multiplicado Q vezes M vezes, nossa, ficou feio, vezes L, Q vezes M vezes L. E o que é esse L? Gente, esse L é chamado de calor latente. Ó, tem um nome aqui, ó, calor sensível e calor latente. Agora ele está falando do calor latente. O calor sensível é aquele que eu mostrei para vocês, que é da variação de temperatura. Ó, grava esses dois que eu tô, ó, olha só o que eu coloquei aqui, ó, grifei da apostila, tá? Perceba, para um corpo mudar de estado físico, eu vou depender do calor latente. O calor latente, gente, ele vai dizer, a dificuldade do corpo mudar de estado físico. Beleza, gente? O calor latente, ele vai me dizer a dificuldade do corpo mudar de estado físico. Ou seja, se eu tiver um calor latente muito alto, significa que é muito difícil transformar aquele material de gelo para sólido, de gelo para líquido ou de líquido para gás, tá bom? E isso é chamado de calor latente, tá bom, gente? Deixa eu ver se ele tem uns exemplos de calor latente aqui, ó.
Não, só tem calor sensível. Tá, aqui eu não tenho calores latentes, gente, mas eu vou te passar alguns calores para você decorar. Alguns calores para você decorar. Vou até jogar no Google aqui, ó, para você ver o quanto é alto, calor latente da água. Você vai ver. Olha só, gente. O calor latente da água é o seguinte. Ou seja, o calor latente da água, que é o Lzão, o Lzão para H2O, tem dois. Primeiro, para eu fundir uma água. O que é fusão? Fusão, gente, é a mudança de estado sólido para o estado líquido. Então, para eu fundir 1 grama de água, é necessário 80 calorias. Algumas literaturas falam em 79,5, tá? Mas para nós aqui tá bom por enquanto. Então, olha só, eu quero que você anote esse cara. Para eu pegar 1 grama de gelo, 1 graminha de gelo e derreter ele, eu preciso de 80 calorias, tá? Agora eu vou dizer algo mais. E para eu pegar 1 grama de água, 1 grama de água líquida, e evaporar. Gente, para eu pegar 1 grama de água líquida, então o L do H2O de vaporização, ó, agora você vai pasmar, você vai ficar incrédulo. Olha só, o L dele vale 540 calorias por grama. Significa, gente, para eu pegar 1 graminha de água, bem pouquinho, 1 graminha de água e evaporar ele inteiro, eu tenho que gastar 540 calorias, tá? Já para eu derreter um gelo, eu tenho que gastar 80 calorias. Ou seja, é muito mais fácil derreter um gelo do que evaporar uma água. É muito mais fácil. Se eu pegar 1 kg de gelo e quiser derreter ele, é fácil, tá? 1 kg de gelo vai dar 80 mil calorias. Agora, se eu pegar 1 kg de água e quiser evaporar ela, aí eu precisaria de 540 mil calorias. Perceba a diferença gritante, né, gente? Uma diferença muito, 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 muito grande. Tá bom? Então, gente, em teoria, o que você precisava saber de calorimetria tá mais ou menos aí, tá? Então você precisa saber que macete e que mole. Ah, esqueci de falar que esse é conhecido como que mole, né? Se o outro é um macete, esse aqui é que mole de resolver esses exercícios aí, tá? Então, eu vou apagar aqui em cima só para você criar uma memória visual. A memória visual que eu quero que você entenda é, ó, para o corpo mudar de estado físico, que mole. E aqui em cima, para esquentar quando eu falo esquentar, também serve resfriar, tá? Para esquentar ou resfriar, aí como é que o meu corpo vai se comportar? Ele vai se comportar através do calor específico. Então, ó, Q é igual a mczinho vezes ΔT, que é igual a Czão vezes ΔT. Beleza? E aí, gente, esse cara aqui, ó, vou escrever, eu tô na frente, eu sei, mas eu já saio. Calor sensível específico. Beleza, gente? Resumão da aula toda. Para esquentar ou resfriar um corpo, que macete, tem que ficar ligeiro, porque às vezes ele vai te dar o
capacidade térmica, que é o Czão, tá? Eu vou até grifar aqui, ó. Calor sensível específico é o C aqui, tá? É o Czinho, beleza? Calor específico. O Czão é capacidade térmica. Aí se eu quiser mudar de estado físico, aí é o Quimole, beleza? Então, gente, a primeira conta que eu quero fazer aqui é o seguinte. Posso apagar tudo? Alguém dá um alô aí, se eu puder apagar tudo. Se estiver copiando, tudo bem. Aí eu tomo meu café. Acorda, vocês estão acordados? Deixa eu dar um bom dia aqui. Bom dia, Anthony. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Guilherme. Gustavo Tortora. Tortora é um nome legal, né? Lorenzo. Lorenzo é o nome do novo século, né? Lorenzo, Valentina, Enzo e acho que só. Murilo e o Robson, que eu esqueci. Quem que era o Robson, que eu só sei o nome do pai dele. Tô tentando ficar acordado. Ei, olha a dica pra vocês. Vocês gostam de um cafezinho, gente? O meu, gente, eu nasci antes da modinha. Gostei. É verdade, ô Lorenzo, até porque você já é meio velhinho, cara. A galera Lorenzo que a gente conhece, eles tudo tem tipo 4 anos de idade, 3 anos de idade e tal. Eu conheço muitas pessoas que estão colocando o nome da filha de Valentina também. Valentina agora tá na moda. Agora, se tem um nome que não tá na moda é Hugo. Esse aí, não sei nem se é nome, né? Seria bom nome de cachorro, né? Hugo, Yu-Gi-Oh! De cachorro era bom. Vamos lá. Pessoal, agora a gente vai treinar algumas continhas. Eu primeiro vou passar um exemplo bem simples pra gente entender. Um exemplo que envolve os dois conhecimentos, tá? Eu li que o povo tá colocando o nome em inglês agora. Ué, já existe. Você nunca conheceu nenhum Walt Disney? Walt Disney? Walt Disney tem um monte. Sim, pô, mas agora tá ficando moda, tipo, colocar nome de Harry, sabe? Ah, entendi. E Walt Disney eu acho que é germânico, né? Nossa, se eu tivesse um amigo Harry, eu ia falar, cara, toma vergonha, velho. Vou te chamar de Pedro, velho. Vou te chamar de João. Exatamente. Vou falar. Exatamente. Vou chamar você de João ou José, cara. Harry. Não, aqui você não é Harry, não. Harry Dá está um nome novo, cara. Fala pra ele assim, ó, nós somos rondonienses, cara. Não vem com essa história de Harry. Pelo amor de Deus. É, exatamente. Mas assim, pô, o que eu ia falar? Eu não sei o que eu ia falar. Opa, gostei de ver. Tá igual o professor, então. Pessoal, questão 1 que eu vou inventar da minha cabeça agora. Vou inventar da minha cabeça. Então imagine só que eu tenha uma pedrinha de gelo. Uma pedrinha de gelo, beleza? Tá aqui, ó, uma pedra de gelo. E esse gelo eu tenha, vamos supor, 120 gramas de gelo, tá? 120 gramas de gelo. E esse gelo vai estar a menos 9 graus Celsius, tá? Tem um gelo, 120 gramas de gelo a menos 9 graus Celsius. Aí eu quero saber qual é a quantidade de calor que eu preciso fornecer. Qual é a quantidade de calor que eu preciso fornecer? Ah, calor eu vou até fazer de vermelho, né? Por quê? Porque, sei lá, calor tem a ver com vermelho, não tem? Qual é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para esse meu corpinho, que era um gelo... Ah, é H2O, tá? Não é um gelo de, sei lá, um gelo de água de coco. Não, é um gelo de água. Um gelo de água... Tá? E aí ele virou Ah, já sei. Ele virou uma... O que é isso? Nossa, que desenho horroroso. Vou tentar fazer uma nuvenzinha. Ó, é a minha nuvenzinha. Ficou horrorosa, né? Vou fazer de novo a nuvenzinha aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Essa é a minha nuvenzinha. O que é nuvenzinha? É vapor, tá? Vapor d'água.
Então, vapor d'água, e aí, óbvio que continua 120 gramas, tá? Porque não sumiu nada. Só que agora, se é vapor d'água, tem que estar acima de 100 graus, não é? Então eu vou colocar aqui, ó, 105 graus Celsius, tá? Vocês entenderam o enunciado? O enunciado é daqueles bem de preguiçoso, né? O professor não quer escrever nada e ao invés dele colocar seja um cubo de gelo de 120 gramas, estando a menos 9 graus Celsius, qual o calor necessário para transformar esse gelo em uma molécula vaporizada de 120 gramas a 105 graus Celsius? Alguma coisa desse tipo assim, né? Esse é o primeiro enunciado. Então, vocês entenderam, né? Eu tenho um gelo gelado e eu vou esquentar, vou fornecer calor, até ele, primeiro, o que vai acontecer com ele? Vai acontecer um monte de coisa até ele ficar desse jeito aqui. A pergunta é, qual é a quantidade de calor que eu preciso, tá? Qual é a quantidade de calor que eu preciso? Para isso, eu preciso de alguns dados. Dados do enunciado. Dados do enunciado, sem ele, você não faz. Dados do enunciado. Então, calma lá. Deixa eu só pesquisar um dado aqui que falta. Calor específico do gelo. Acho que é 0,500 e... Não, eu queria um mais preciso. 0,50? 0,550. Tá, olha só. Dados. Calor específico, Czinho. Ó, vamos lá. Czinho do gelo é igual a 0,550 caloria por grama vezes graus Celsius. Calor específico da água líquida. 1,0 caloria por grama vezes graus Celsius. Calor latente é lão. Calor latente de fusão. 80 calorias por gramas. E calor latente de vaporização vai ser 540 calorias por grama. Esses são os dados do enunciado, tá bom? Esses são os dados do enunciado. Gente, vale lembrar uma coisa, tá? Vale lembrar uma coisa. Normalmente, esses dados são dados. São dados do enunciado, normalmente. Mas, eu juro que eu já vi questão de vestibular que ele não dava esses dados. Mas, era uma questão que ele perguntava somente esse aqui, ó. Então, qual é a dica para um vestibulando que você tá no segundo colegial, pode já estar prestando Enem ano que vem também? Qual é a dica que eu dou? Bom, professor, são muitos dados para decorar, como é que eu vou decorar isso? Então decora esse, ó. Esse você tem que decorar. Que o calor específico da água é 1. Esse você precisa decorar. E aí o resto você confia no examinador, que não vai te colocar uma questão que você precisaria decorar o calor específico do gelo. Pô, não precisa, tá bom? Então vamos lá, gente. Agora vamos fazer a conta. Pessoal, se eu tenho um gelo a menos 9 graus Celsius, liga o microfone aí, já deixa ligado aí pra gente bater papo. Se eu tenho um gelo a menos 9 graus Celsius e eu começo a fornecer calor para ele, o que esse gelo vai... O que vai acontecer com esse gelo? Responda pra mim aí. Eu tenho um gelo a menos 9 graus. E aí eu forneço calor. Vai esquentar. Perfeito. Ô colega, você mandou muito bem.
Em 90% das salas que eu dou essa aula, o aluno, ele, depois de ouvir toda a explicação, eu falo, o que acontece com o gelo? Aí todo mundo fala, derrete. Não, não derrete coisa nenhuma, gente. Em primeiro lugar, ele esquenta. Em primeiro lugar, ele esquenta. Então, parabéns aí, o Tortola. O Tortora. Fala, pessoal. Beleza. Então, primeira coisa, o gelo esquenta. Então, escreve aqui, ó. Escreve aí, ó. O gelo... Parece um papo estranho, né? Falar que o gelo esquenta. Mas isso é porque a gente é da física e a gente realmente está vendo que o gelo está esquentando. Mas vai falar isso para uma avó. Fala isso pro seu avô, sua bisavó, que o gelo está esquentando. Eles vão falar, você tá maluco, meu. Gelo esquentar. Né? Gelo é gelado, eles vão falar. Então, ó, gelo esquenta. Pessoal, para eu calcular a quantidade de calor para o gelo esquentar, concorda comigo que é o que macete? Que macete? Tá, que macete. Beleza, mas ô Tortora, fala pra mim uma coisa. O gelo esquenta quantos graus? De -9, ele vai até quanto? Não só o Tortora, pode o Lorenzo falar aí também. Ele vai até 0, professor? Vai até 0, perfeito. Então, primeira coisa, ele vai até 0. Ele não passa disso. Porque quando ele chega no 0 graus, o que acontece com o gelo? Gelo derrete. Gelo derrete. E aí, quando o gelo derrete, já não é mais que macete. Aí é o que mole. É o QML, ou que mela, sei lá como que a galera fala. Beleza? Então o gelo esquenta, depois o gelo derrete. Tá, antes da gente ir para a próxima parte, que é a água esquenta, nós vamos fazer as continhas para a gente já eliminar elas aí, ó. Vamos lá. Então vamos fazer a conta aqui, ó, do gelo esquenta. Q é igual a M. Gente, qual é o M? Massa do gelo, 120 gramas. 120 gramas. Calor específico do gelo. Bom, vamos lá, ó. Calor específico do gelo. Não confunda, gente. Para o gelo esquentar e esfriar, não é igual para a água esquentar ou esfriar, tá bom? A água, ela demora muito mais para esquentar e demora muito mais para esfriar. Já o gelo não, ó. O gelo é mais sussa. O gelo é quase metade, tá bom? Então, 120 vezes 0, 550 vezes... Aí, gente, o que é ΔT? ΔT não é temperatura final menos temperatura inicial? Temperatura final, 0 graus. Menos... Qual é a temperatura inicial? Eu vou abrir parênteses. Menos 9 graus. Beleza? Perceba o parênteses que eu fiz aqui, ó. Por quê? Porque era temperatura final menos a temperatura inicial, que já era menos 9. Beleza? Então por isso que tem menos. E aí quando eu tenho menos com menos, dá mais, né? Porque eu estou negando aquele menos. Eu quero o contrário do menos, então é mais. Beleza? E aí, ó, faz a continha aí vocês, tá bom? Faz a continha. Eu vou sacanear vocês, porque ó, o que eu vou fazer, ó. Eu não ia admitir isso não, porque você nem tá vendo, né? Eu posso pegar a calculadora aqui e fazer. Mas eu não queria mentir pra vocês. 9 vezes 120 vezes 0,550. Dá 594. Depois você faz a conta aí, ó. Dá 594, gente, ó. 594 calorias. 594 calorias. Agora vamos ver pro gelo derreter. Gente, pro gelo derreter é o que mole. O que mole. Então Q é igual a 120. Ó, Q é igual a M, 120 vezes quem? Bom, é o L, porque o gelo está derretendo. Então é o L. Agora, gelo derreter é fusão ou vaporização? É fusão. Então é Q é igual a 120 vezes 80. Q é igual a 120 vezes 80. 120 vezes 80, ó. 9.600 calorias. Ou seja, gente, percebeu uma coisa? Que para eu esquentar algo, eu gastei bastante caloria.
Agora, para eu derreter, para eu mudar de estado físico, é caloria pra caramba. Por quê? Gente, quando tem o gelo, as moléculas estão assim, ó. As moléculas estão grudadinhas umas nas outras, formando um cristalino total. As moléculas estão bem próximas umas das outras. E aí, o que é o gelo no formato líquido? O gelo no formato líquido é você quebrar essa ligação que está próxima. Não é bem quebrar, mas é você separar esses caras que estavam muito próximos. Então, para você separar esses caras que estavam muito próximos, você precisa injetar calor, precisa injetar energia térmica. Logo, para derreter o gelo, eu gasto muita caloria, tá bom? Gente, depois que eu gastei as 9.600 calorias, o meu gelo já não é mais gelo, ele virou inteiramente água. Ele vira água, água, água. E aí, depois que ele tá água, o que acontece com essa água? Ela esquenta. A água esquenta. Não é verdade? A água esquenta. Tá, e aí, se a água esquenta, você já lembra que é o tal do macete. Lembra? De novo, que macete. Então, gente, o exercício cada caso é um caso. Cada exercício é diferente um do outro, mas todos eles vocês vão aplicar isso. Que macete que mole, que macete que mole, que macete que mole, que macete que mole. E, professor, mas quando eu aplico um, quando eu aplico outro? Depende, você tem que analisar a situação que o enunciado te colocar. Se ele falar que é uma água que está líquida e vai evaporar, vai ser um que macete mais um que mole. Agora, no nosso caso, vai dar um que macete mais um que mole, mais um que macete mais um que mole, mais um que macete ainda. Tá? Então, vamos lá. Água esquenta, gente. Água esquenta, vamos lá? Que é igual. Gente, massa da água, 120. Pessoal, para a água esquentar líquida, água líquida esquentar é o calor específico. Calor específico da água líquida, ó, 1. Então, 120 vezes 1 vezes... Pessoal, qual é a diferença de temperatura que eu tenho que colocar? A água, quando chegou nesse estágio, estava a quantos graus e ela vai chegar até quantos graus? Liga o mic aí pra gente trocar ideia. Liga aí, liga aí. Quantos graus essa água vai esquentar agora? Me ajuda aí. Cadê? Não tá ligando, mas quantos graus aí? Então fala aí. Gente, olha só. O gelo tava menos 9. Até 100, professor. Até 100, perfeito. O gelo estava menos 9 e chegou até 0. Aí de 0, aqui é 0 graus, ele derrete. Tá? Aí chegou a 0 graus aqui, ele vai esquentar até 100. Então, ó, escreve aí, ó, 100 graus Celsius, 100 graus menos 0 graus. Beleza? E aí aqui vai dar 120, 0, 12.000 calorias. 12.000 calorias. Beleza? A aula acabou 8h20, né? Então eu já vou terminar esse cara aqui rapidinho. Vou terminar ele aqui em cima. Os dados a gente já tem em decor. Pessoal, rapidamente aqui, só para o professor próximo não brigar comigo. Quando a água chegou lá a 100 graus Celsius, eu gastei 12.000 calorias. O que acontece com essa água aqui, ó? Bom, a água começa a evaporar. A água evapora. A água evapora, então eu tenho de novo o QML, porque a água está transformando. Então vai ser Q igual a 120 gramas vezes... Qual é o calor de transformação da água? Ou o calor latente da água? Bom, depende. Ela está fundindo ou evaporando? Evaporando. Então eu não posso usar agora o 80. Eu tenho que usar agora o L de 540. Beleza? 540. E aí, ó, faz a conta aí. 120 vezes 540 dá 64.800 calorias. Ou seja, gente, olha a diferença
entre eu derreter a água, eu uso 9.600 calorias. Agora, essa mesma água, para eu evaporar ela, eu uso 64.800. Por quê? Porque as moléculas de água líquida, elas estão lá próximas uma das outras. Para eu evaporá-las, eu preciso fornecer tanta energia a ponto delas vibrarem tanto e evaporarem e saírem de perto uma das outras. Então, gente, é muita energia. Galera, chegou a água evaporada, ela vai estar a 100 graus Celsius. Depois o último passo é a água. Oh, que água? Evaporou tudo. É o vapor esquentar. O vapor esquenta. E aí volta de novo o quimacete. Volta de novo o quimacete. Beleza? E aí, ó, Q é igual a... Bom, falta um dado aqui, ó. Faltou o calor específico do vapor d'água. Ó, deixa eu achar aqui. Vapor d'água 0,480. Pessoal, faltou mais um dado aqui, ó. Como é que eu vou saber como o vapor vai esquentar, né? Então, ó, calor específico da água em vapor. Tá? Isso daqui é 0,48 calorias por grau Celsius. Faltou esse dado. Senão, como é que eu ia saber quanto o vapor ia esquentar? Então, ó, 120 gramas vezes 0,48 vezes... Pessoal, falta uma informaçãozinha. Até quanto o vapor ia esquentar? Bom, até o enunciado. Até quanto eu tinha colocado? Ele ia esquentar até 100 e... Eu não lembro mais. Até 100 e quanto eu tinha colocado? O vapor. Você copiou aí a nuvenzinha. Eu acho que era 109, professor. 109? Era isso? É. 109? Acho que não, hein? Calma aí, deixa eu ver aqui. Quem copiou aí? Até 105, não é? 105, muito bom. 105 menos 100. Então, olha só, chegou até 105, temperatura final, menos 100, dá isso daí, ó. 105 menos 100. 105 menos 100. Beleza? E aí, vamos fazer essa conta? 105 menos 100 dá 5 vezes 120 vezes 0,48. Dá 288 calorias. E aí, finalmente a gente terminou. Tá? Beleza? Gente, quando a água evapora, a galera tá a 100 graus Celsius. Quando o gelo derrete, a galera tá a 0 graus Celsius. Essas são as temperaturas que a gente sabe, tá? Quando a água evapora e quando o gelo derrete, estão nessas temperaturas. A resposta para o enunciado, putz, já passei 3 minutos, mas a resposta para o enunciado mesmo, de fato, para essa pergunta, qual seria a resposta final? Seria 594 mais 9.600 mais 12.000 mais 64.800, tá? Mais 288. A resposta, então, gente, dá isso daqui, ó. 87.282 calorias. Ou seja, para eu transformar aquele cubinho de gelo, 120 gramas, em vapor d'água, eu transformei isso, eu usei várias etapas. Eu esquentei o gelo, derreti gelo. Esquentei água, evaporei água, esquentei vapor. Beleza, gente? Então, passei por todas as transformações possíveis. E aí você tem que analisar a hora que mole e a hora é que macete. Tá bom, pessoal? Então, desculpa aí por atravessar a aula. Eu declaro encerrado. A aula que vem a gente vai fazer exercícios disso aí, tá? Tá bom? Então, até mais aí. Um abraço. Beleza, e um ótimo dia. Falou, valeu. Valeu. Tchau, professor. Tchau, tchau.